Bom dia, gente. Eu sou a Noelle Erdi, mãe do Gabriel Erdi, de 5 anos, autista, e da Isadora, de 9 anos, que é uma criança típica. Quando o Gabriel alcançou 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, ele não falava. Não falava absolutamente nada, ele só balbuciava coisas de neném, né? E aí, toda vez que eu perguntava pro pediatra, ele falava que era comum, porque ele era uma criança nascida na pandemia, que o atraso era mais relevante. Eu até concordei, mas ainda assim fiquei com uma pulga atrás da orelha. Quando o Gabriel completou 1 ano e 3 meses, 4 meses, eu decidi por conta levá-lo no especialista em otorrinolaringologista, né? Porque ele poderia, né, me dizer alguma coisa, se o Gabriel tinha algum problema auditivo, que foi a nossa primeira dúvida, né? E aí a gente observou que durante todo o teste que ele fez, todos os testes, a gente teve muita dificuldade com o Bera, por exemplo. Ele tinha muita sensibilidade de qualquer coisa que chegasse próximo ao ouvido, né? A gente foi percebendo algumas sensibilidades que o Gabriel tinha. E aí, quando saíram os resultados, estavam todos normais, né, dentro do padrão. E aí o médico direcionou a gente para o neuropediatra. Eu marquei com o primeiro que eu consegui, né? Eles têm uma lista de espera muito grande, mas aí eu consegui marcar com a neuropediatra. Ele fez avaliações, várias avaliações, passou muito tempo fazendo avaliações psicológicas e com fonoaudiólogos, e aí chegou-se à conclusão que o Gabriel era autista. Com 1 ano e meio, ele já iniciou o tratamento, né, de terapia ABA. Desde lá, o Gabriel atualmente está com 5 anos, né? Ele é não verbal. E aí, a nossa preocupação, junto com a equipe, era como o Gabriel iria se comunicar, né, para dizer o básico. Pelo menos que ele estaria com sede ou fome. A neuropediatra sugeriu que ele fosse para a escola, para desenvolver o lado social e ajudar muito no desenvolvimento. Nós concordamos que sim. E ele foi para a escola. Minha preocupação como mãe era como o Gabriel ia dizer para a professora que ele estaria com sede ou fome, né? Ou que ele precisaria ir ao banheiro, alguma coisa desse tipo, que estaria com dor. E aí, ele foi para a escola, ainda assim, sem se comunicar. Eu percebia que quando ele chegava da escola, muitas vezes ele bebia muita água, significava que ele não tinha conseguido se comunicar para dizer o básico, que ele estaria com sede, né? Isso me angustiava muito como mãe. Me deixava muito triste, porque ele passava a manhã toda na escola. E uma criança não pode ficar esse tempo todo sem, pelo menos, a água, né? Eu imaginava assim. E aí, quando foi sugerido a comunicação alternativa, que é o PECS, né? Eu fui ler na internet alguma coisa sobre o assunto e eu não tinha visto nenhuma mãe falando sobre o assunto. Eu tinha visto técnicos falando sobre o assunto, né? E aquilo me deu um pouco de medo, porque eu imaginei que o Gabriel estaria usando as figuras para se comunicar, agora mesmo que ele não ia usar a fala, né? Eu pensei assim, nossa, ele vai usar as figuras para se comunicar e ia deixar de ter vontade de falar mesmo, porque ia ser mais fácil ele pegar a figura, né? Esse foi o meu maior medo de usar o PECS. Mas, ainda assim, eu quis implantar. Porque eu pensei que ele pode ser não verbal pro resto da vida. Mas, ainda assim, ele vai conseguir se comunicar através do PECS, né? Ele vai conseguir dizer que ele tá com sede, fome. Ele vai conseguir dizer que ele quer ir ao banheiro, que ele tá com dor. Que ele quer um intervalo para atividade, né? E aí, quando foi sugerido, imediatamente a gente fez a implantação do PECS. Atualmente, tem um pouco mais de 1 ano que ele se comunica através do PECS, né? A gente vai mostrar ele como é que é o PECS do Gabriel. Mas o que eu posso dizer é que o Gabriel hoje, ele consegue se comunicar extremamente bem, né? A professora ficou super assim, a professora da escola dele ficou despreocupada, né? Porque ela consegue saber que o Gabriel precisa ter uma necessidade de alguma coisa através do PECS, né? Eu também, nossa família ficou muito tranquila. A implantação do PECS foi também super tranquila. Quem fez a implantação do PECS foi a psicopedagoga do Gabriel na época, a Marta. Marta, gratidão.
E foi muito, muito legal, porque a Marta conhecia o Gabriel. Então, ela sabia como funcionava o Gabriel. E ela foi, assim, certeira. Ela usou uma única figura, inicialmente, que era uma figura que o Gabriel usava, um item que era muito reforçador para ele, que era um fine, né? Então, ela pegava o fine em pedaços pequenos e começou, você quer fine? Aí mostrava a figura e dava um pedacinho de fine. Depois ele começou a entender que se ele entregasse a figura, ele receberia um pedaço de fine, né? E essa foi inicialmente a implantação do PEX, né? Ele começou numa quarta-feira com a Marta. Ela ficou quarta, quinta e sexta fazendo com ele. E no sábado e domingo nós continuamos aqui em casa reforçando, né? Essa mesma figura. E aí ele entendeu super rápido que se ele entregasse aquela figura de fine, ele receberia o fine, né? E nós ampliamos as figuras inicialmente para os reforçadores comestíveis, que eram chocolate, o M&M, tapioca, biscoito de polvilho, que são as coisas que ele mais come e gosta, né? E aí, atualmente, quando foi implantado esse PEX, né? O Gabriel evoluiu muito rápido, tanto que ele pegava a figura e entregava para as pessoas que estavam próximas dele, não necessariamente só o pai e a mãe. Então, quando ele entregou para a avó, né, e a minha mãe veio e falou assim, nossa, acho que o Gabriel tá com sede, que ele me entregou uma figura de água. Aí eu fiquei com meu coração tranquilo, porque, enfim, o Gabriel tinha entendido e estava generalizando aquilo para outras pessoas, né? A gente criou a pasta, né, que aí ele vai com essa pasta para todos os lugares, né, e aumentamos as figuras para tudo, né. Então, por exemplo, se ele quer um intervalo durante uma atividade, ele usa a figura de intervalo. Quando ele quer comer antes do horário, quando ele quer ir no banheiro fazer xixi, enfim, para tudo. Ou quando ele quer o pai ou a mãe, tem a nossa foto lá, a irmã. E aí, assim, foi um alívio muito grande, né? Hoje, o Gabriel está numa etapa, que, se eu não me engano, é a terceira etapa, em que ele pega a faixa de sentença com um pictograma, né? Que é uma figura dizendo, que tem uma mão dizendo eu quero, e ele coloca do lado desse eu quero a figura que ele quer. Né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz ele verbalizar aquela tira de sentença. Então, ele fala, eu quero água, eu quero celular. Né? E toda vez a gente só entrega quando ele fala a frase toda. Hoje, ele consegue falar toda a frase, né? Inclusive, agora em setembro de 2024, foi um ano que a gente falou assim, não, o Gabriel deixou de ser, para mim, não verbal, porque ele não tinha uma fala funcional. Ele falava as palavras, mas não era funcional. E agora ele fala funcionalmente. Então, se ele quer sair, ele fala sair. A gente pede para ele repetir, ele repete. Nossa, antigamente a gente ficava muito tempo pedindo para ele falar as coisas e ele não falava. Ele falava assim, depois de muito tempo, tinha um delay entre o que a gente pedia e a fala, né? Hoje não, é instantâneo, né? Nós vamos colocar aqui um vídeo, né? Então, desde desse mês, né, que foi um mês antes dele completar 5 anos, a gente oficializa esse período como um período de grande desenvolvimento do Gabriel e eu tenho muito a afirmar que foi porque ele entendeu como é o processo da comunicação, né, através do PEX. Para mim, se eu pudesse dizer para uma mãe que está com receio de implantar o PEX, eu falaria que não tenha medo, vá em frente, implante esse meio de comunicação, porque o seu filho precisa dizer o que ele precisa e a gente precisa ter um pouco de paz, né, nessa jornada tão difícil. Oi, eu sou Isadora Erdi, a irmã do Gabriel e a mini terapeuta dele. Eu acho que ajudou muito ele na fala e que ele sabe muito mais coisa do que antes por causa do PEX. É porque antes ele chorava e a gente não sabia o que ele queria
e etc. Agora ele entrega o PEX pra gente e a gente sabe o que ele quer. Eu acho que outras famílias atípicas poderiam aplicar o PEX. Por quê? Porque ajudou muito o Gabriel a se comunicar. Corta. Olá, eu sou o Rafael Erdi, pai do Gabriel, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PEX, né? O PEX é uma metodologia de comunicação alternativa, comunicação aumentada. E hoje eu queria dar meu depoimento, meu relato do olhar de pai, né? Não do olhar de um profissional. Compartilhar com vocês sobre o uso do PEX, né? O Gabriel tem 5 anos e começou a utilizar o PEX porque ele precisava encontrar uma forma de se comunicar. E ele chorava muito, não conseguia se comunicar. A gente sabia que ele queria alguma coisa, mas não conseguia identificar, porque ele só chorava. E aí, em conjunto com a clínica e com a terapeuta dele, né, nós resolvemos implementar o PEX. E a ideia aqui é mostrar para vocês uma maneira simples de implementar esse método de comunicação. Então a ideia é fazer com que ele consiga se comunicar minimamente, mas para isso ele precisa de um pré-requisito. Ele precisa entender que aquela figura, aquele card do PEX que eu vou mostrar aqui para vocês, ele significa alguma coisa. E o autista tem muito disso, né? Ele precisa dos pré-requisitos, ele precisa entender de coisas muito simples e muito básicas que a maioria das crianças já trazem consigo. E no caso do autista, né, no caso do Gabriel, ele precisa ter esses pré-requisitos. E o primeiro passo para implementar o PEX é você fazer a criança entender que aquele card significa algo. E como o Gabriel ele gosta muito de doce e o doce é um grande reforçador para ele, ou seja, se a gente quiser que ele faça alguma coisa, a gente dá um doce para ele, a gente usou dessa ferramenta para conseguir implementar o PEX. E como a Noelle falou, a gente começou usando Fini, pedacinhos de Fini bem pequenininhos, para que ele entendesse que a figura do Fini representava que ele ganhasse alguma coisa, que ele ganhasse uma recompensa, que é o Fini. Então, depois que isso foi estabelecido, ele entendeu que aquela figura do Fini representava o Fini, o repertório começou a ser ampliado, né? Por exemplo, na hora que ele estava dentro da sala, na clínica, ele pedia muito para sair. E ele tinha muita dificuldade de falar que ele queria sair, né? E não conseguia, só chorava. E hoje, por exemplo, ele já emite uma sentença inteira. Eu quero parque, né? Mas isso começou de uma forma bem simples. Primeiro mostrando, simplesmente sair. E aí depois aumentaram as sentenças. E hoje ele já consegue, inclusive, verbalizar. E o nosso relato, compartilhando com vocês, desmistificando, né, um medo que passava sempre que passa pela maioria dos pais, mas que estava com a gente também, que era se ele usar o PEX, ele não vai falar, né? Mas eu acredito que não tem relação com a fala, eu acredito que é uma forma dele conseguir se comunicar. E depois que ele entender que falar é mais fácil do que pegar uma figura e mostrar para uma pessoa, ele vai falar. E hoje o Gabriel ele começou já a falar pequenas palavras, sair de forma já funcional, né? E a gente entende que esse momento que ele está agora, verbalizando com 5 anos, é aquele momento lá do PEX, que a gente mostrava ainda o card para ele, era associando ao Fini, e agora ele está associando a palavra sair, quando ele quer sair, papai, quando ele quer o papai, mamãe, quando ele quer mamãe. E muitas crianças verbalizam isso naturalmente 1 ano, né? E hoje o Gabriel tem 5 anos e começou a verbalizar, mas para a gente é uma felicidade muito grande, porque por mais que a gente não fale abertamente, a gente sempre tinha muito medo que ele não falasse. Mas a gente sabia lá no fundo que o Gabriel iria falar, né? E a gente quer compartilhar com vocês esse depoimento, porque muitas mães e muitos pais ficam inseguros no uso de métodos alternativos de comunicação. E a ideia é compartilhar com vocês que pra gente deu muito certo, a gente recomenda, e eu acho que faz muito sentido utilizar o PEX olhando agora, fazendo essa retrospectiva, né? Se não fosse o PEX, a gente teria muito mais dificuldade de comunicação. Então, ele não poderia falar quando estaria com sede ou quando ele quer fazer alguma coisa. Então, hoje ele tem um PEX bem grande, é um livro, né, que ele, quando ele quer falar alguma coisa, que ele quer se comunicar, ele procura já o PEX e folheia o PEX até ele encontrar o que ele quer. Quando ele não encontra, ele fecha, aí chora. E a gente sabe que o que ele quer não está ali. Ou então ele tenta encontrar alguma coisa similar, uma similaridade. Então, por exemplo, se ele quer alguma coisa que está fora da sala dele da clínica, ele pega o sair. Então ele sabe que ele vai conseguir sair. Talvez não seja o parque, mas talvez seja alguma outra coisa.
procurar alguém, procurar a irmã, procurar a mãe. Porque às vezes ele viu a imagem da mãe, mas passou e não percebeu. Então, é mais ou menos isso. O PECS ele precisa ser implementado e precisa ser utilizado. Nosso grande desafio a gente sabe, né? Eu trabalho, a Noelle trabalha, a gente tem uma jornada gigante de trabalho, e assim como a maioria de vocês. E o grande desafio é usar na clínica e também usar em casa. E, se possível, na escola. Se tiver acompanhante terapêutico, melhor ainda, porque na escola ele vai conseguir usar e esse processo vai ser mais eficiente. Então, aqui em casa a gente tem um colado na parede, e hoje ele já usa muito pouco. A gente já está usando mais o processo de verbalização. Então é isso. Eu espero que esse vídeo ajude pais e mães atípicos a tomar essa decisão. Neném, fala areia. Areia. Fala areia. Areia, areia. Isso. Vamos fazer aqui uma figura. Que figura é essa? É uma lagosta. Uma lagosta. Olha, bonito. Neném, fala aqui, ó. Eu quero celular. Eu celular. Isso. Você quer espuma? Quer? Sim. Quer espuma? Sim. Fala, espuma. Espuma. Chuma. Que legal. Quer espuma, neném? Sim? Então fale, compartilhe. Compartilhe. Neném, fala, compartilhe. Isso!